sob pressão para pautar o PL da anistia, o projeto de lei da anistia, o presidente da Câmara responde às críticas e diz que não é distanciando as instituições que se encontrará a saída. Hugo Mota também falou sobre essa pressão que ele vem sofrendo, inclusive foi chamado de frouxo também foi chamado de frouxo naquele ato na Avenida Paulista, Rani. Como a gente mostrou ontem, né, foi alvo das críticas e pressão, que ficou principalmente a cargo do pastor Silas Malafaia. E ontem à tarde, em evento em São Paulo, na Associação Comercial, ele falou sobre o cenário político atual e, claro, falaram sobre esse momento em que o Brasil vive, que o presidente da Câmara disse que é um momento delicado em relação ao perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. O Mota disse que quando se atacam as instituições, aumenta a distância e o Brasil não precisa disso. Isso não será o caminho para uma solução, de acordo com o presidente da Câmara, que, apesar de dizer que não é a pauta única do país, como a gente vai ver na fala dele, a questão da anistia, ele também falou em possibilidade de correção das penas, que acha alta. Vamos ver, acha as penas altas, né? Vamos ver um trecho da fala de Hugo Mota. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema, sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Tá, então, Ari, atualizando a informação, o líder do PL aqui na Câmara, Sóstenes Cavalcante, a gente tem aí um vídeo, ele fez aquilo que eu já havia antecipado aqui ontem, que é uma operação no aeroporto de Brasília para colher a assinatura dos deputados para apoiar o requerimento de urgência para o projeto de lei da anistia aqui no plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com Sóstenes Cavalcante, até o momento, ele já tem 201 assinaturas, ou seja, faltam 56 para ele conseguir colocar esse requerimento em pauta. E disse também que, neste momento, o PL está desobstruindo as votações e também as comissões aqui na Câmara dos Deputados, até porque nas comissões eles votam as emendas parlamentares e eles estão correndo contra o tempo, assunto de interesse. Professor Vila, teve uma ideia, uma mente brilhante, teve a ideia na direita, essa ideia surgiu de domingo para cá, de fazer um ato, tal qual foi feito na Paulista, lá em João Pessoa, para pressionar no estado de origem o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse pessoal, olha, com todo o respeito, mas eles querem mesmo que seja enterrado, né? Já pensou como receberia o Hugo Mota um protesto na sua casa dos bolsonaristas para pressioná-lo a levar adiante o PL, professor? São medidas desesperadas, né? Tomadas por aqueles que acham possível anistiar crimes gravíssimos cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Nós não estamos falando de um delito de opinião, não, nós estamos falando de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização de quadrilha e por aí vai. Ou seja, que tem penas determinadas, são muito altas e tem de ser as penas altas, pela gravidade dos crimes atribuídos a essas pessoas pela justiça, né? A questão que se coloca é que a tentativa, por exemplo, de querer fazer na antiga cidade da Paraíba, depois de João Pessoa, após o assassinato de João Pessoa, né, em 1930, contra ou próximo à casa do deputado, que tem a família tem a base política na cidade de Patos, já no sertão da Paraíba, é uma enorme bobagem. Por outro lado,
muitos dos deputados federais que assinaram até agora, segundo a RNL 201, de acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, não vai causar admiração para mim se eles não retirarem a assinatura. E como já ocorreu de outras vezes de outros projetos, isso sempre ocorreu. Muitas vezes assina de coagido, né? Está chegando no aeroporto. Imagina alguém chegando no aeroporto e vê um grupo de pessoas, não sei como é que foi, estou tentando reproduzir, posso exagerar, aí vai e pede a tua assinatura ali, etc. Tal, você assina. Assinar, você não entra vai lembrar entrando no mérito do projeto. Nesse caso em tela, sim, porque você está fazendo uma tramitação de urgência, que passa pelas comissões e já vai direto para o plenário. Isso vai criar uma situação, e aí o presidente da Câmara tem toda a razão, de crise institucional. Isso vai criar uma situação muito... E só interessa a crise àqueles que não entendem o momento que o Brasil está vivendo. A questão econômica, as questões internacionais, tudo isso que nós discutimos. São aqueles que tudo isso não interessa. A vida do povo, a segurança pública, a inflação, o emprego, a saúde, não interessa. Interessa só uma coisa, o projeto de poder que eles têm, que é um projeto contra o Brasil, contra a democracia, contra as liberdades. O projeto deles se resume numa palavra que eu conheci, porque eu vivi: ditadura. Sem dúvida, professor. Agora, Mariano, o professor disse assim, olha, Sóstenes, deputado, pode até ter as assinaturas, né? Uhum. E de que forma elas estão sendo obtidas? Eu acho que quando os líderes trouxeram, a Ranieri trouxe essa apuração, os líderes sinalizaram que não têm interesse nesse regime de urgência, eles não são líderes à toa, eles representam um grupo. E aí o Sóstenes teve que mudar a estratégia, o PL, e partir para o corpo a corpo, para a abordagem individual de cada deputado, o que já mostra uma fraqueza. Ali já havia uma sinalização de que seria difícil conseguir todas as assinaturas. Pois não, Mariano? Eu concordo com o professor, e na história já mostra que eles podem retirar essa assinatura, né? Ali você, às vezes, é pego de surpresa, já tem ali aquela tática deles, tá alguém filmando para pressionar quem é da direita para assinar ou não assinar. Mas, Ari, essa fala do Hugo nesse evento lá em São Paulo, na minha interpretação, ele deixa claro ali para mim a questão, o ponto dele é a questão da dosimetria, né? Do tamanho da pena, mas não essa questão da anistia mesmo, do tema de aprovar a anistia. Então, acredito que ele vai segurar o máximo que ele puder e até não pautar ou trabalhar para que essa anistia não seja aprovada na Câmara Federal, a minha opinião.